mudar o quê? Como é que ele mudou? Opa, nem que lhe dês o quarto, como tu estavas a dizer, ele não tem nada a ver com a tua vida. Sim. É E isso que eu vou até fazer. arranjares uma Sim. coisa para alugares e ele depois olha. Fica com aquilo. Porque ele está a ser parte. Se ele se fosse embora e te deixasse em paz. Opa, Ele já deixa, já não me diz nada. Eu ontem fui ver café com uma colega minha e ele não me disse nada. Ligou 4 vezes. Mas eu não pronto. atendi. E depois vi Mas tu pões às vezes coisas no Facebook e eu às vezes penso que estejas-te a referir a ele. Assim, começa e acaba. O que é que começou e acabou naquelas escadas e naquela coisa? Aquilo é uma oração. Ó filha, aquilo antigamente era o engate dos homens. Então, como é que é agora? Já está. Já. Vá, Mas então diz lá o que foi. Ah, Foi em relação a ele ou não? sim, foi ali onde a gente começou a namorar. Aquilo era mesmo em relação a ele. Sim, Está bem? Já estão 6 pessoas. já estão 6 pessoas. Já começaste. Vou embora. Adeus, senão não vejo. Vá, até logo. Tchau. Se for preciso alguma coisa, não te esqueças, que eu estou aqui. Hoje emprestas-me o teu telefone para fazer as partilhas. Não é aquele? Mas por acaso até estou muito bonitinho. Estás sim, senhora. Pronto. Olha, vou meter ao envio, está bem? 3, Calma. 2, Obrigada. Mas despacha-te que eu... 1. Desbloqueia. Já está. Olá, boa noite. Estamos todos bem? Não está nada mentiroso. Olá, boa noite. Aqui estamos nós hoje para o poder e o dom. Vamos desmistificar aqui algumas coisas que eu acho que estão muito mitificadas entre nós. Ó, vê aí, está direto, que eu quase nunca posso... Tá. Pronto. Olá, boa noite, como estão? Passou bem, obrigado. Quem é que nos está a acompanhar hoje? Hoje há alguém a acompanhar-nos? Ainda nem me consertei, pá. Isto está mal. Aqui. Opa. Só tenho as coisas aqui. Não me consertei, espera lá que eu tenho que me consertar. Anda um bocadinho para trás com o direto. Só um bocadinho para trás. Vá. Já estamos. Estamos aqui para falar do poder e do dom. Então, opa, a minha cabeça parece tão cortada. Sou eu que estou muito junto. Hã? Já está bem. Estamos aqui para o poder e o dom. Então, eu agora gostava de ver o que é que está aí. Boa noite a todos, por menos. Beijinhos a todos. Gosto muito de vocês, já sabem. Olha, eu estou parado nessa imagem. Já vai. Pronto. Estava-me a arranjar. Olha, então vamos aqui descortinar. Eu não sei o que é o poder. Faz tu a definição de poder. Tu estás a falar de mim? Estou a falar para ti. Para mim. Sim, hoje vamos conversar os dois. Eu quero Mas que eu tu... nem sei se as pessoas me estão a ouvir. Então tens que ver. Meninos, estão a ouvir a gente? Eu não sei. Nos estão a ouvir a nós? Vejam lá. 1, 2, teste. Não sei. 1, 2, teste. 1, 2, teste. 1, 2, teste. 1, 2. Vê 1, 2, no meu teste. telemóvel. No teu não está a dar. Não sei. Temos que ouvir. Que isto agora com 2 microfones é diferente. Deixa-me ver. Ainda está a aparecer assim. Deixa-me ver. Então, meninos, estamos em direto ou não? Estamos em direto, sim senhora. Prontos. Estão aqui a dizer que está muito bonito. Muito obrigada. Não Eu pareces o mesmo de há bocado. Não parece o mesmo de há bocado? Isto transforma-se no instante. Vais à TVI, a TVI conserta-nos e pronto. Poder e dom. Vamos lá ver. Senhora avó, senhor vós, Sim, sim, eu sou a voz. a voz. A voz de quê? A voz De uma do pessoa. Altíssimo.
Vá. Senhora Voz, o poder. O poder é ter a faculdade ou possibilidade de. O quê? É a capacidade. De quê? A faculdade. De quê? Existe É- o poder político, o poder judicial, o poder social. Existe vários poderes. Eu quero que me definas o poder. Sim, que pode ser a força física ou moral, é o facto de ter influência, o valimento. O valimento e o dom. O dom. O dom é muito fácil. O dom não é mais do que. Uma escola. Aliás, o dom vem do latim e significa dono. Sim, Que isso quer- eu sei. que Mas quer- eu quero saber, nós estamos aqui na espiritualidade, do Então, espiritismo. é O uma- dom. O dom quer dizer. Ora, passa aí um bocadinho mais abaixo, que já que tu estás aí, e tu estás a responder a outra coisa e vê lá. É uma de facto, dádiva. É uma dádiva, por exemplo. Sim, Exatamente. concordo contigo. E mais? É a capacidade que algumas pessoas têm para o desempenho de determinadas tarefas de forma fácil e natural. Exato. E que, na maioria das pessoas, representa muita dificuldade. Nós sabemos que na nossa sociedade, e nós todos, nós gostaríamos de ter um pouco de poder. O poder, como ele disse, é aquilo que é. Temos o poder político, económico, o poder judicial, até temos o poder nas relações interpessoais. Poderá-se dizer, muitas vezes, as pessoas às vezes que são médiums e que têm assim algumas sensibilidades, dizem ter um poder ou um dom. Eu poderia dizer que um poder não é uma coisa, por princípio não parte por uma coisa boa, o ter-se algum poder, como o caso do político, económico e social, o poder dos professores, o poder dos alunos. Portanto, quando lhe é dado esse poder. O poder é uma coisa que é dada e é pertencente aqui à Terra e é pertencente à cultura humana. O dom, esqueceste de dizer que o dom também é quando se diz Dom Fernando, Dom Francisco, Dom José. Portanto, o dom por si só, pela espiritualidade, poderia ser uma faculdade mediúnica que nós possuímos, que todos nós possuímos. Pronto. Entre o poder e o dom, há sempre, e quase sempre, uma manipulação. As pessoas julgam por ter muito poder que conseguem, e elas têm sempre muito mais poder. Por exemplo, quando A depende de B, logo B tem poder sobre A e vai tendo sobre, e vai manipulando e fazendo o que quer. Na espiritualidade, quando se diz eu sou detentor de um poder ou de um dom, é errado dizer-se isto. Porque o que acontece é o seguinte: cada um de nós tem a sua própria espiritualidade, uma vez que somos essência, somos espírito na matéria. Temos que se reger pelas leis materiais, pelas leis da Terra, e aí encontramos o poder autoritário, o poder que é conquistado, que é dado pelos outros a nós. Portanto, na Terra, esse poder é da Terra e não é um poder espiritual, nem religioso, nem teológico. Quando nós dizemos Jesus tinha poder, Jesus tem poder sobre quê? Tinha poder sobre, na altura, nem sobre espalhar o amor. Jesus também tinha um dom. Era o dom de espalhar o amor. O dom é mais uma capacidade inerente à pessoa para fazer determinadas tarefas e para fazer determinadas tarefas e executar determinadas ações, de modo a que a pessoa, sem ter estudado, sem ter adquirido o conhecimento, já o tem por si só e lança-o. Tanto uma coisa como a outra, se usadas indevidamente, trazem problemas para a humanidade. Portanto, o dom
de ser-se um bom médico, por exemplo. Há médicos que têm um dom próprio de serem médicos, têm olho clínico, muitas vezes nem precisam de análises, nem precisam de nada, porque pelos sintomas eles sabem conjugar e sabem saber o que a pessoa, e percebem imediatamente o que a pessoa tem, e por isso mandam fazer logo aquele tipo de exames mais específicos para realmente eles terem apenas a certeza daquilo que a pessoa tem. O dom na medicina não é um dom muito vulgar. É um dom que pessoas que dedicaram-se à medicina têm realmente esse dom por natureza. Tanto que são pessoas que desde pequenas querem ir para médicas e não querem ir para médicas pelo dinheiro. Querem ir pela devoção. Como há padres que querem ser padres, não pelo poder que podem ter sobre o povo, mas pela dedicação de conseguir consertar uma sociedade fazendo face às necessidades que a sociedade tem. Usar em espiritismo o dom e o poder é uma das formas mais vergonhosas de se espalhar a espiritualidade ou o espiritismo ou a religiosidade. Todas as religiões. Porque vocês muitas vezes veem, e todos vocês gostavam de ter o poder de mandar, o poder de fazer as coisas como vocês querem, que as outras pessoas fizessem as coisas como vocês querem. Vocês gostavam de ter esse poder. Esse poder é conquistado, muitas vezes de uma forma negativa, por alguns membros da nossa sociedade. E vocês às vezes também olham e dizem: eu gostava de ter aquele dom. O dom de tocar piano. Há pessoas que nascem, há crianças com 3 anos que tocam Beethoven e Schubert, que nem os adultos conseguem tomar. Eu estou a ser ouvido, ou não estou? Baixo. Pouco baixo. Aumenta o som. E um dom que não sabem, certamente, se essa pessoa tem. O que acontece é o seguinte: pois é, tu esqueceste de pôr um microfone melhor daqui esse. Porque tu tens um microfone bom, mas a teima em não dar, que podes pô-lo aqui e ouve-se melhor. Isso é muito mau. Dá cá o microfone. Esperem um bocadinho que eu estou aqui a resolver um problema. Olha que fiada toda. E isto é o poder de ser-se maligno. Já viste? Olha que fiarada toda que tu tens para aqui. Então, mas como é que tu sabes se o telefone chega cá a coisa ou não? Oh, estamos aqui lixados com as nossas coisas. Isto dá-me trabalho fazer um direto assim. Olha, os fios, vocês querem ver? Olha, até vos mostro. Isto realmente parece que andaram aqui à porrada uns com os outros. Isto até é engraçado. Vocês têm que levar isto também como alguma coisa que vos desperta a vossa sensibilidade. Portanto, vou ficar. Olha, tem aqui este perrinho que ele para enfiares. Queres enfiar este perrinho que ele aonde? Opa, assim estás-me a roubar o microfone. O outro a pedir em telho que tu deitaste ao chão. Há um pingo em telho que tu deitaste ao chão. Olá. Já soube melhor? Já soube melhor? Já. O risco verde aparece. Já?
Para a frente, que isto são fios, mais fios, mais fios. É os fios que ligam à internet, é os fios que ligam... É uma coisa impressionante. Nunca vi tanto fio. Olha, se eu vivesse no meio de tanto fio, estava lixado. Pronto. Deixa-me pôr aqui, que é para vocês já ouvirem bem. Olha, partiram o vidro de um carro. Não? Pronto, foi impressão minha. Olha, esta camisola é estúpida, porque afinal tem só os botões para enfeitar, não pode abrir. Que coisa. Opa. Pronto, já está. Agora já estão a ouvir bem? Ouve lá. Já? Pronto. Então, o que acontece é, para ver se eu não corto o meu raciocínio, o que acontece é... já chega ao fio. Só se para aí não ver. O que acontece é que muitas vezes vocês põem na ilusão de que as pessoas vos podem resolver todos esses problemas, sejam em casas espíritas, sejam pessoas particulares, que muitas vezes dizem, eu resolvo, portanto, e vocês gastam uma pipa de massa, ou dinheiro, como quiserem, para resolverem. E depois, às vezes, as coisas que estão programadas acontecem e vocês dizem logo assim, sim senhora, é muito bom, é muito bom. Mas vocês esquecem-se que ninguém pode ser bom se ninguém nos convidar à evolução espiritual. Se ninguém nos convidar a nós a sermos melhores, a nos conhecermos a nós próprios, a vermos onde é que nós erramos para as coisas estarem a correr mal connosco. Geralmente as pessoas que têm uma certa faculdade mediúnica e que têm um certo contacto com a espiritualidade têm que ter muita atenção naquilo que dizem, até nas palestras que dizem, porque se elas querem impor uma doutrina, impô-la como primária, como uma base, estão erradas. A base é nós servirmos da doutrina de modo a que possamos atingir o objetivo da evolução, quer nossa própria, quer dos outros. Vocês convencidos disso, consultam os mestres e consultam todas aquelas pessoas. Desculpem. Santinho. Obrigada. Santinho não se diz para tossir, é? Foi só para brincar. Está bem. Pronto, aceita a brincadeira. Então o que acontece? Acontece que muitas vezes vocês vão, e mesmo nessas coisas, às vezes há pessoas que dizem assim, mas eu é que sou o médium, eu é que sei. Sabem tanto como os políticos. Eles andam sempre à procura do poder, eles obtêm o poder muitas vezes de uma forma suja e pouco clara, e depois eles manipulam a sociedade. E fazem com que a sociedade, eu não digo faça um retrocesso, mas pelo menos com que a sociedade pare. Isso é muito mau, porque nós somos livres, somos pessoas que temos inteligência, que temos capacidade, que temos o dom da vida, o dom da criação, temos o dom do sorrir, do escutar, temos o dom de amar e temos o dom de sermos amados, porque tem de haver sempre uma retribuição, e é aqui que, no outro direto que eu falei nos valores morais, espirituais que eles se impõem. Portanto, a partir do momento em que o médium se exibe e diz que é capaz de tudo, e que as outras pessoas dizem que aquele médium é capaz de tudo, ou aquela pessoa que faz aquelas bruxarias, como os amarramentos e tudo, são pessoas realmente, quer aquelas que dizem que são capazes, quer aquelas que acreditam que são capazes, são pessoas que realmente ainda não passaram do patamar da estupidez e da ignorância. E desculpem-me de eu dizer isso, porque é verdade. Porque jamais na Terra alguém, a não ser por uma forte obrigação, e isso fazem os políticos em relação a nós, e quando há pessoas que não gostam de nós, usam todas as artimanhas, aí sim, e usam todos os seus conhecimentos, e aí sim poderá-se definir isso como um poder para nos destruir. E então, é ridículo quando vocês dizem, e eu estou-me a lembrar que outro dia aconteceu um caso que vai a tribunal, da Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária apanhou, portanto, alguém fez queixa de alguém que trabalha na espiritualidade e que disse que conseguia curar a esclerose múltipla numa pessoa, mas que precisava, por menos de 4.000 euros.
Eu falo nisso, então o que é que acontece? Acontece que isso é uma burla. A pessoa aproveitou-se, lá está, dizendo que tem poder, que tem dom, aproveitou-se da fraqueza de alguém e prometeu que através dos 4.000 euros que curava a esclerose múltipla, quando nós sabemos que a esclerose múltipla não tem cura, tem sim tratamento e a pessoa acaba por vir mais tarde a falecer por causa da esclerose múltipla, conforme a evolução dela mais rápida e mais lenta. Ora, é ridículo as pessoas que entendem e têm conhecimentos da espiritualidade e do espiritismo, de várias doutrinas e filosofias, é ridículo as pessoas se comprometerem com coisas que não são realizáveis. Geralmente, nós podemos aconselhar e podemos levar a pessoa a pensar em si e a pensar na forma como ela vive a sua vida, para que ela descubra que tem que mudar de caminho. E aí sim, estamos a fazer um belíssimo trabalho. De resto, quando fazemos um trabalho, mesmo quando dizemos assim, a lei da causa do efeito é terrível, e ela acontece. Então, nós dizemos que a lei da causa e do efeito é terrível. Porquê? Porque aquilo que fizemos é aquilo que vamos colher. Mas o mais interessante é que eu não me regozijo e nem me sinto muito feliz por ter a certeza que isso acontece. Porque, de qualquer forma, haverá sempre sofrimento, quer quando se faz o ato, quer quando se recebe o ato. E eu não sou muito apologista do sofrimento, embora até tenha uma certa consciência que é através do sofrimento e da dor que muitas vezes as pessoas aprendem. Mas eu tenho uma outra filosofia e uma outra forma de ver as coisas. É mais fácil nós aprendermos através da observação, da entrega mútua, do bem que nós queremos para nós e para os outros, das emoções que emanamos para os outros e que vivenciamos. É muito melhor isso do que fazer, então, dessa forma. Porque todos aqueles que estão pensando que podem ter um dom ou que têm poder, eles estão terrivelmente enganados. Eles apenas estão a afundar-se no abismo e na escuridão da noite. Embora eu goste da escuridão da noite, acho belíssimo. Mas, porque sei observar, sei vivenciá-la, sei experienciá-la, sei viver com ela. Não sei se todos sabem, mas se não sabem, devem de aprender. Então, o que é que acontece? Essas pessoas muitas vezes não sabem, pois perdem-se no seu caminho, na sua vida e têm muitos problemas. Muitas vezes vocês dão poder a quem não devem. Por exemplo, imaginem, eu quero um emprego, tenho ali umas pessoas muito bem colocadas, que são amigas de umas outras pessoas minhas, e eu digo, olha, dá lá um jeito para que eu tenha aquele emprego. Para que eu tenha aquele emprego. Eu não lhe vou chamar trabalho, é emprego. Então, eu tenho um emprego. Ora, ao ter um emprego, eu tenho que ter sempre consciência que ele me foi proporcionado, que eu passei à frente de alguém, que havia pessoas que mereciam melhor do que eu ter aquele emprego e deixaram de o ter. Portanto, o máximo que eu tenho que fazer é respeitar o trabalho que estou a fazer, respeitar o local de trabalho e respeitar para quem eu estou a trabalhar e respeitar para o povo. Geralmente nós sabemos perfeitamente que em concursos públicos, geralmente os concursos abrem, mas não são abertos para todos. Os concursos muitas vezes abrem e já estão ocupados. Às vezes, por obra e graça do Divino Espírito Santo, lá uma ou outra pessoa consegue entrar fora daquele círculo. Então, a maior responsabilidade de todos aqueles que realmente conseguem os trabalhos dessa maneira é terem a responsabilidade, porque mais tarde ou mais cedo essas pessoas vão receber em troca aquilo que deram. E aquilo que deram foi, para ocupar aquele trabalho, passaram por cima dos outros. Naquele trabalho fizeram inimizades, houve incompreensões, porque elas julgaram com poder, elas julgaram as melhores, elas julgaram mais
colocadas. Muitas vezes as pessoas estão a discutir connosco e uma delas vira-se: olha, que tu não sabes com quem estás a falar. Quando fazem isso, nós devemos ter muito cuidado, porque essa pessoa quer assumir um poder que não tem. Mas eu já estou aqui a falar no poder material, que não tem. O poder da persuasão, o poder da manipulação, o poder da superioridade. Portanto, nós temos que ter sempre consciência, quando nos referimos que as pessoas têm determinados dons, por exemplo, aquelas crianças que aparecem e que sabem tocar Beethoven num piano e só tocarem aquelas crianças que aparecem, por exemplo, sabem ler, só porque viram o avô uma ou duas vezes a ler o jornal e conseguem ler ali até muitos livros e ainda têm 2 anos. Essas crianças nasceram já com algum conhecimento e com muito conhecimento, como todos nós. Só que nós nos esquecemos ao nascer dos nossos conhecimentos. E essas crianças, geralmente as crianças até aos 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, até são às vezes birrentas porque têm muito contacto com o mundo espiritual e muitas vezes vocês não percebem isso e não estão preocupados em perceber. Mas a verdade é que têm, elas estão a viver uma duplicidade, eu compreendo-as perfeitamente, porque elas estão a viver uma duplicidade que é a espiritualidade e a materialidade. E cada vez se vê mais crianças assim, fenómenos, em que elas realmente conseguem em determinada área ser exíguas e serem perfeitas, às vezes mais perfeitas do que um adulto que trabalhou tanto naquela área e não consegue atingir o nível de perfeição daquela criança. Existem crianças que entram para a universidade muito cedo, que sabem muito de matemática, por exemplo, outras de música estrondosamente, outras de pintura estrondosamente. É diferente uma criança pequena, que não tem muitos conhecimentos de agora, é diferente ela saber fazer todas essas coisas do que uma pessoa adulta como eu, que já tem os conhecimentos e pode ter a apetência ou não para fazer. Por exemplo, eu adorava pintar, mas eu sei que não tenho essa apetência para pintar, por mais que tudo os métodos da pintura, e por mais que tente usar as ferramentas, isso não existe no meu interior, eu não vou pintar o quadro. Agora, se isso existir no meu interior, evidentemente que eu consigo pintar o quadro. Mas todos os pintores, todos eles, geralmente, desde muito novos, sabem fazer os desenhos corretamente, sabem pintar corretamente, enquanto os outros foram aprendendo. E como têm uma réstia, eles conseguem então fazer esse tipo de coisas. Mas não quer dizer que seja um dom. É a experiência que se tem. E é aqui que se lança o repto da reencarnação. É realmente, num processo reencarnatório, vivendo cada um de nós várias vidas, nós vamos aprendendo nessas vidas. Para as novas vidas, trazemos às vezes conhecimentos que são lembrados em nós nos lembramos, e portanto podemos pôr em prática mais rapidamente todos esses conhecimentos. Esses conhecimentos estão na mão de todos nós. O conhecimento da própria espiritualidade. Quantos não dizem ter o dom da mediunidade, mas que leram centenas e centenas de livros de histórias e depois então conseguem fazer umas psicografias, umas psicofonias e conseguem ter realmente, fazer alguma coisa. Mas essas pessoas têm que se lembrar que não são assim tão genuínas. E depois essas pessoas também têm que se lembrar, cuidaram elas dos seus próprios, da sua própria moralidade, quer a nível terreno, quer a nível espiritual. Porque, por exemplo, quando se vê um médium a criticar acerrimamente uma conduta imprópria, eu ponho em dúvida se aquela pessoa será um bom médium, ou se ela não terá a pôr, como muitos políticos, por exemplo, quando defende a eutanásia, nós percebemos exatamente que a classe política das várias variantes dos partidos não estavam muito favoráveis à eutanásia em Portugal, porque não havia condições em Portugal para se pôr a eutanásia. Alguns vêm através da medicina, porque
eles próprios, ou seja, a sua essência é contra a eutanásia, ponto final. Ora, se eu quero ser político e ser um político honesto, ou quero realmente estar acima e quero ser honesto, sincero, eu tenho que não misturar aquilo que eu sinto e penso em relação a determinado assunto que pode ser muito desagradável, mas não misturar a atitude que eu vou ter, tem que ser uma atitude compreensiva, de equilíbrio, de paz. Uma atitude, por exemplo, imaginamos que eu estava no governo e que tinha que aprovar um decreto-lei do qual eu discordava como cidadão. Eu jamais poderia fazer isso. Eu tinha que ser isento e perceber exatamente que aquele decreto-lei não ia só beneficiar uma minoria, ia beneficiar ou pôr em ordem um conjunto de factores que acontecem na sociedade e que estão desregulados e precisavam de ser regulamentados. Não sei se disse tudo bem, mas eu acho que até disse. Acho eu. Então, eu aí não podia pôr, mas eu sinto que não se deve fazer aquilo, eu sinto que isso aí é negativo, eu sinto... Quando eu vejo as pessoas virem para a praça pública, sejam elas padres, sejam elas espíritas, sejam elas médios, sejam elas uma fantochada, fazer a negação de todas as coisas que acontecem, em vez de fazer uma regulamentação justa e isenta, eu vejo logo que o que está a acontecer é o que acontece muitas vezes com o Presidente da República Portuguesa e com muitos presidentes que passaram, e muitos primeiros-ministros, e em muitos ministérios também acontece isso, e muitos deputados, que puseram as suas convicções pessoais. Eu não gosto daquilo, portanto aquilo eu não vou apoiar. Não. Tem que ser isento e tem que se ver exatamente o que é que aquele decreto-lei, aquela lei, aquele regulamento vai provocar na sociedade, para a sociedade ser mais equilibrada, para não ser tão lutadora negativamente e destrutivamente. Isso sim, é ser-se alguém, é ser-se humano, é ser-se espiritual, é ser-se um ser. Aí o poder só tem razão de existir, ou seja, o poder aí só existe porque o cargo que se está a ocupar é como o pai e a mãe. Eles têm poder sobre os seus filhos. Mas se esse poder for enviesado, logo a educação dos seus filhos também será enviesada. É preciso ter consciência das coisas. E às vezes não podemos pôr nas mãos da espiritualidade tudo o que temos que resolver. E a espiritualidade é muito simples, porque a espiritualidade nos diz o amor. Lembro-me, quando se fez o filme de Edith Piaf, da vida dela, ela sofreu muito. Morreu com 48 anos, morreu com artrite reumatoide e problemas do fígado. E uma das coisas que no filme está muito interessante é que alguém lhe pergunta se ela tem medo da morte. E ela diz, não tenho medo da morte. E alguém lhe pergunta se ela está arrependida de tudo aquilo que fez. Não tem que estar, foram as circunstâncias da vida. E pediram-lhe um conselho e ela diz, o amor. Amar. 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 O amor é a solução. Foi Edith Piaf que disse, Gandhi disse a mesma coisa, Madre Teresa de Calcutá disse a mesma coisa, ajuda-me aqui, o Luther King, como é que ele se chamava? Era Luther King? Martin Luther King disse a mesma coisa, por exemplo, eu acho que graças à teoria e à filosofia e à doutrina do Martin Luther King, por causa disso, ele defendia uma religião, ele era membro de uma religião, mas ele isentou-se. O que lhe interessava a ele era que o preto e o branco fossem iguais, e são, por acaso só diferem da cor. Mas a ciência nos mostra porque é que uns nascem pretos e porque é que outros nascem brancos. Nós, pela ciência, estamos justificados. Por isso, qual é a nossa? De um preto me estar a chamar a mim branco e de ser racista, ou eu estar a chamar ao preto preto e ser racista para com ele? Não tem lógica. Há coisas que, na sociedade, ficam sem lógicas. Porquê? Porque vocês querem impor, cada um individualmente, querem impor a sua teoria,
a sua ideia, aquilo que viveu. Às vezes esquecem-se que querem impor os traumas que tiveram algures na sua própria infância. Isso é muito mau. Nós estudamos, nós buscamos o conhecimento, nós queremos interiorizar toda uma sociedade, mas é para nos permitir o equilíbrio uns com os outros e para nos permitir a evolução. E é para isso que serve o espiritismo e as várias espiritualidades. Não é para resolver problemas, é para dar solução e condições para que esses problemas se diluem e se transformem em coisas mais positivas e mais evolutivas. Porque todos os problemas na Terra têm de existir. Se não existir, isto era a maior das pasmaceiras. Imagina que nós não precisávamos, nem tínhamos necessidade nem do dinheiro, nem do amor, nem de nada. O que é que andávamos aqui a fazer? Nós sabemos por experiência, por exemplo, nos países mais evoluídos e nórdicos, onde o poder e o dom não é uma coisa de grande importância, ninguém lhes dá grande importância, dá-se mais importância e valor ao conhecimento, à dedicação da pessoa, à evolução intelectual da pessoa. Então, aí o que é que acontece? As sociedades são quase tão perfeitas que as pessoas se cansam. E nessas sociedades existe uma coisa que é desagradável, mas que é real. Existe uma taxa de suicídio muito elevada. As pessoas não se suicidam porque têm falta de dinheiro, porque têm falta de trabalho, porque têm dificuldades na vida. As pessoas suicidam-se simplesmente pelo facto de que tudo é tão perfeito, não há nada para lutar, tudo ficou assim uma estrada tão direita, nem há uma curvazita, e perdem um interesse pela própria vida. Então, acabam por provocar o suicídio em si. Não é como em Portugal, que muitas pessoas suicidam para fugir aos problemas, outras suicidam para realmente para não se confrontarem, porque são contrariadas. Portanto, há aqui certos pormenores que não devo só ser eu a analisar, que deve ser analisado por todos, e chegarmos a um consenso. É por isso que as reuniões que se fazem nas casas espíritas, nas igrejas, nos evangélicos, em toda qualquer doutrina, até nos clubes, nas organizações políticas, nas sedes, o diálogo tem de ser construtivo. O diálogo tem que ser a base, é como se fosse o amor de todas essas organizações, para haver um maior equilíbrio para a sociedade e para o indivíduo a si próprio. O que é que acontece? Que desde muito novo, muitas vezes as pessoas tiveram uma infância triste, mas esqueceram-se que os pais também tiveram uma infância triste, mas esqueceram-se também, porventura, que a própria cultura que se vivia na época também era um pouco triste, e esqueceram-se, porventura, de que quem governava o país nessa altura também eram pessoas muito tristes e muitas vezes sem caráter e sem vergonha na cara, e queriam era estar acima de tudo e de todos. Fez-se esse fenómeno que é o 25 de Abril, que acho muita graça, que 25 de Abril não tem nada, fez-se esse fenómeno, mas não se mudou as mentalidades. Ninguém quis mudar. As pessoas tornaram-se mais egoístas, mais cínicas, quiseram agarrar nos seus galardões, as pessoas que andavam nas universidades, que tinham muitos estudos, começaram a agarrar nos seus galardões, e aqueles que não tinham a possibilidade, por exemplo, há muita gente que hoje é doutora, mas que os pais tiveram a possibilidade de os ter a estudar e assim, e terem as melhores explicações, as melhores escolas, para eles chegarem a doutores de qualquer coisa, doutores de filosofia, doutores em psicologia, doutores em tantos doutoramentos, em engenharia também há doutores, professores doutores, há muitos doutores. Mas lembram-se, esquecem-se, que houve muitos homens e mulheres que não puderam estudar porque os seus pais não tinham capacidades. Trabalhavam na agricultura, não tiveram a oportunidade que os pais deles tiveram. Logo aí começa um desfazamento na nossa sociedade. Uma pessoa que aparece à minha frente
e começa a puxar como é que se diz? Galões. Começa a puxar esses galões. Eu acho essa pessoa ridícula. Porque essa pessoa tem que olhar que, primeiro, teve condições, teve, vamos pôr aqui o fator sorte, de nascer numa família que lhe pode dar tudo. E depois, que tem a obrigação daqueles que não tiveram de dar-lhe essa oportunidade e não andar a humilhá-los. Pronto. Eu não quero estar aqui a dialogar mais, só quero vos lembrar que vai haver as eleições europeias e vocês vão com isso. E agora eu vou pedir aqui ao técnico, para vocês mais que me ouvem no dia-a-dia, que dê aí a morar, aquele coisinho, para as pessoas verem, responderem às perguntas. Põe lá isso que é para as pessoas irem lá. O link. O link. E vocês vão àquele programazito antes do domingo e respondam às perguntas e vejam lá quais são os partidos e os países da União Europeia que defendem as vossas ideias, daquilo que vocês estão mais de acordo. Porque vocês, nós reparamos que esta crise que nós vamos passar brevemente em Portugal é feita pela falta desse diálogo. Já assisti a algumas coisas que me envergonharam e me envergonham, como, por exemplo, nos partidos políticos, de que a possibilidade de alguém fora do partido entrar é uma possibilidade minúscula mesmo, muito minúscula, porque todos já têm tudo arranjado. E vocês, uma das coisas que eu também gostaria de pedir a vocês é, em democracia tem que haver sempre a liberdade de escolha. Uma das coisas é, nós temos a obrigação, é uma obrigação nossa, para com o país e como cidadãos que somos, e para já porque pagamos impostos, de irmos votar. Mas temos a obrigação no boletim de voto haver um voto, que pode ser neutro, pode ser um voto em branco, qualquer coisa que nos permita fazer uma cruz corretamente e esse voto ser válido. Porque essa é uma maneira que nós podemos ter, e eu aconselho a quem saiba fazer aquilo para a Assembleia da República, como se diz que agora falta muito, uma petição para que seja... porque até 2010 isso existiu. Em 2010 a Assembleia da República, 75%, deixou fazer com que isso existia através lá de um decreto-zito que ninguém chegou a saber, até havia partidos nas últimas eleições para dizer para votar em branco, mal sabiam que o voto em branco não valia nada. Mas realmente o voto em branco foi construído para valer alguma coisa. Foi construído para valer o descontentamento. Então, se o voto em branco ganhasse, se tivesse 51%, todas as pessoas de todos os partidos que se candidataram àquelas eleições já não se podiam candidatar, as eleições eram anuladas e teria que haver novas eleições, mas todos eles que fizeram parte das listas já não podiam fazer parte dessas mesmas listas, tinham que ser outros novos. Ora, isto havia de funcionar mesmo assim em democracia, já que temos uma democracia parlamentar. Pronto. Então, isso foi tirado em 2010, porquê? Lá está. A ganância dos políticos e que não querem a vontade do povo, nunca quiseram esclarecer essa temática e depois retiraram-na. E hoje nós vimos obrigados a votar, mas ou votamos sim ou não, ou não vamos votar. E muitos de nós acabamos por dizer que não vamos votar. Pronto. Porquê? Porque não há um voto... não há na lista um voto que eu possa votar e esse voto manifesta a minha intenção. Quando foi a problemática e houve muita gente que morreu para haver a votação, para as pessoas poderem votar, principalmente as mulheres, essa circunstância foi criada para isso mesmo. Então, todo o governo que vai tirar essa circunstância do voto, que é um voto útil, sem ser em partido nenhum, mas é um voto que expressa a vontade popular da gente de dizer estamos fartos de todos os que já lá passaram e que estão a passar, como somos sempre os mesmos, queremos agora uma mudança razoável. Queremos gente nova, sem novo, mas queremos gente honesta.
e séria e responsável e que não vão com o peito feito só para ganhar o dinheiro. Porque isto é tudo muito fácil. O poder anda sempre à volta do dinheiro. E, infelizmente, põem também a espiritualidade como o dom a andarem à volta do dinheiro. Não pode. Quando isso acontecer, acontece que realmente acontece que as coisas vão correr mal. Eu conheço muitas pessoas, muitas pessoas que às vezes ocupam lugares que não deveriam ocupar. E às vezes lhes foi proporcionado uns lugares que não deviam ter sido proporcionados. Porquê? Porque essas pessoas mostraram através da sua conduta que não são dignas desse lugar. E então o que é que fizeram? Ajudaram os amigos, mas não ajudaram quem de verdade precisavam. Ou quando fizeram uma ajuda ou duas ou três a quem precisavam, faziam 50 aos amigos. Ora, nesta perspectiva, a espiritualidade é muito clara. A espiritualidade não permite, não é permissível. A espiritualidade permite o diálogo, o espiritismo permite o diálogo. O diálogo, a discussão, para que haja uma ideia mais evoluída e que abrange de uma forma mais positiva toda a população. Que é o que não está a acontecer neste momento no mundo, quer no mundo espiritual, quer no mundo material. É por isso que nós estamos a passar, e vamos passar em Portugal, uma grande fase, uma fase mais negra do que aquela que passamos. E as pessoas vão culpar-se umas às outras assim. Mas os culpados somos todos nós. Porque nós é que temos que fazer alguma coisa. Nós estamos à espera que os espíritos nos resolvam os problemas. Mas, meus caros, vocês não estejam à espera nem que a religião, nem que os partidos, nem que ninguém resolva os vossos problemas. São vocês que os têm que resolver. Os espíritos não vão resolver, certamente, os vossos problemas. Os espíritos foram pessoas que passaram também pela Terra, que também foram políticos, foram pobres, foram rudes, foram grandes inteligências. Já têm todas as experiências, é por isso que não voltam à Terra e estão noutros planos paralelos. Independentemente das crenças de cada um de nós, não interessa. É melhor ser assim do que pensarmos que vamos morrer todos e vamos todos para baixo da terra, para o crematório, para um jazigo e pronto, acabamos definitivamente porque a vida assim não tem graça. Ao menos que haja, para quem não sente e para quem não vê, que haja a ilusão de uma continuidade de qualquer coisa, porque é uma tristeza. Mas, felizmente, a ciência, através da observação e das suas técnicas e dos seus métodos, já conseguiu provar a reencarnação e já conseguiu provar que nós não somos só matéria, mas que somos também espírito. E isso é interessante. Porque é engraçado quando aparece um homem inteligente, humilde, isento, vocês não lhe dão muita credibilidade. Mas se aparecer um padre, um professor, qualquer pessoa que vocês reconheçam, porque vocês é que estão a dar o poder a essa pessoa, e que diga uma barbaridade qualquer, vocês concordam em absoluto com essa barbaridade. É aí que está a estupidez humana e a ignorância humana. Então, nós não podemos concordar com tudo. Vocês não têm que concordar com nada daquilo que eu estou a dizer. Vocês têm que ouvir, se quiserem entender, e depois têm que tirar o sumo de tudo isto. Mas cada um tirou o sumo para si próprio, para evoluir, para amanhã ou no despertar ter mais vontade, mais força, mais mentalidade para se motivar, ser persistente, chegar lá. E isso é que é interessante. É interessante viver-se na Terra quando existe essa motivação, quando existe essa azia positiva e não a azia negativa. Resumindo e concluindo, o poder é dado a uns pelas circunstâncias da vida, pelas circunstâncias culturais e pelas circunstâncias das próprias pessoas. O dom é dado a outros também por essas mesmas circunstâncias. Existe uma circunstância única que faz nós darmos o poder, o dom a vocês, darem o poder, o dom a qualquer pessoa. São as nossas fraquezas, às vezes é a nossa tristeza, a nossa angústia, o nosso desânimo. Nós queremos encontrar algo para que nos equilibramos, para que nos sentimos mais em paz.
E nós aí vamos dar o poder, vamos dar o dom, vamos alimentar a fome desses famintos que dizem que tudo curam, que tudo fazem e que vivem à custa das fraquezas e das fragilidades humanas. Já a televisão, muitas vezes na TVI, na SIC, também acontece, na RTP1 não tenho visto muito, nós vimos nas tardes da Júlia, nas tardes como é que se chama, da Fátima Lopes, e vimos nos programas do Gocha, vimos sempre uma coisa muito interessante. Vocês adoram, vocês telefonam para lá para ganhar. Olha, também vou pôr um número aqui, vocês telefonam para aqui, eu arranjo 100 mil e dou-vos 20 mil e fico com os 80 mil. Até é giro. É giro. Temos que pensar nisso e arranjar um número para aqui, para quando estamos em direto, sabes? Oferecemos 20 mil euros, mas eles têm que telefonar todos, até nós arranjarmos 100 mil, para ficarmos com 80 mil, que é assim que eles fazem. Então, eu sei, é uma necessidade que se tem por causa disso. Então, essas pessoas, se não tivessem esse número, não tinham tanta audiência. E depois eles fazem uma coisa ridícula. Completamente ridícula. Eles vão lá pessoas que têm problemas reais, que têm problemas como eu tenho, como tu tens, como ele tem, como nós todos temos, e como vós tendes, e como eles têm, vão lá e eles expõem aquele seu problema. Então, vocês vão reparar que a máquina da televisão, eu sou realizador, se ele for realizador, eu sou. Se ele não for realizador, eu não sou. Portanto, aqui, eu sou realizador, e então, o que é que faço? Vou buscar o rosto das pessoas, os olhos das pessoas, para que as pessoas, para explorar as emoções das pessoas. Evidentemente, quem tiver a ver, fica com muita pena. Fica delirante, com uma pena. Parece que se alimentamos aqui. Não vão buscar as coisas boas. O que é bom não interessa. Por exemplo, eu tenho reparado ultimamente, isto é um caso social, que os paralímpicos, que as pessoas com deficiência, ganham muitas medalhas para Portugal. Medalhas e medalhas e medalhas e medalhas e medalhas. Medalhas de ouro. Ninguém lhes dá importância. Mas se houver alguém que já lá está, que nós demos poder, proporcionamos, isso assim, que traga uma medalha de pratinha, já é louvado. E se trouxer uma medalha de ouro? E se for uma equipa de futebol, como, por exemplo, a nossa seleção ganhar e trazer aquela taça, nós fazemos uma festa enorme, damos-lhes condecorações, fazemos-lhes comentadores, não é comentadores nada, obrigado, comendadores, fazemos tudo. E é esses dos paralímpicos que têm as suas dificuldades, mas que lutam acerrimamente e trazem tantas medalhas, são um pouco falados, quer pelos jornalistas. Olha, isso a Fátima Lopes e a Júlia Pinheiro e o Gocha não vão lá pôr. Vão lá pôr calhandrices e coisas. Embora o programa da Fátima Lopes seja ainda assim um bocadinho, olha, sei lá, primeiro tem alguma dignidade, embora eu não concorde em nada com aquelas coisas das pessoas irem para lá e, portanto, dar o testemunho e explorar-se, porque há formas de fazer uma entrevista. Eu era capaz de fazer uma entrevista a uma pessoa falando nos assuntos sem ser preciso aquela emoção, aquela exploração daquela fragilidade. Agora, evidentemente todos nós escolhemos. Eu escolho se quer ver o programa da Fátima Lopes, eu escolho se quer ver o programa da Júlia Pinheiro, eu escolho se quer ver o programa... Como é que se chama o homem mesmo? O Gocha, o José Gocha, o Manuel Gocha, não? Muito obrigado. O Manuel Luís Gocha. Eu escolho para ver, ou também se vou ver da RTP1, ou qualquer coisa. Eu é que escolho. Você escolhe. Então, nós sofremos as consequências da nossa escolha. Nós mais facilmente alimentamos tudo o que é negativo do que alimentamos tudo o que é positivo. Mais facilmente seguimos pessoas que provocam a destruição, e só assim é que se justifica ainda hoje a China ser comunista, por exemplo, que é o Mao Tse-tung que é seguido. Não vamos para aí, porque o comunismo não é o Mao Tse-tung. Então esclarece, aqui de política está aqui o meu assessor político, agora chamei o assessor político. A China não é comunista. A China então é que é socialista? É capitalista.
Está bem, mas a doutrina deles é do Mao Tse-tung. Eles dizem-se comunistas, mas Pronto, são capitalistas. capitalistas. Pronto. E porquê é que a China tem tanto poder? Então, os chineses, quando vêm para cá, eu não tenho nada contra os chineses, nem contra os portugueses, nem contra nada. Não esteja com essas coisas. Os chineses vêm para cá, mas têm benesses que nós, portugueses, se quisermos montar uma loja como a deles, não temos. Pelo contrário, temos é que pagar. Porquê? Eles têm as benesses do governo deles e do nosso governo. Portanto, quando nós começamos a receber pessoas do outro lado do Atlântico ou fora de Portugal e lhes damos benesses a elas e não damos às pessoas que aqui estão, o que se espera da evolução de um país, quer a nível material, capitalismo, como ele diz, quer a nível espiritual, quer a nível social. Nada. Simplesmente nada. Pronto. Então, o que eu queria, resumindo e concluindo, é fiquem com esta ideia e cada um de vós deve pensar seriamente. Quando dás poder a alguém, vós é que ireis sofrer a consequência desse poder. E quando pondes um dom em alguém, se esse alguém não possuir, vós ireis sofrer as consequências desse dom. Vós sois sempre os responsáveis pelos vossos atos. E quando aparece alguém, aquele indivíduo pode fazer tudo, só não faz o que quer. Isso é de uma extrema ignorância. E eu sei o que falo e sei o que digo. E muitos de vós que me conheceis sabeis o que eu estou falando e o que eu estou dizendo. É perfeitamente ridículo. Não há ser humano nenhum na Terra que possa fazer o que quer, o que entender. Não há ser nenhum humano que possa resolver todos os problemas. Nem a ciência, nem a filosofia, nem as matemáticas, nem a teologia, nada. Nada. Às vezes até ouço dizer, é interessante, não sei, é a minha convicção, e até pensava que estava provado que Jesus passou na Terra. Mas outro dia houve coisas que eu ouvi realmente, porque às vezes começo-me a interessar, e olha que não há uma certeza que Jesus passou na Terra, coisa engraçada. Mas também, não nos eu estou aqui a falar para o meu assessor político, para tudo. Mas também, não há prova nenhuma, a não ser um busto, que Platão passou pela Terra. Engraçado. Porque Platão, ao fabricar a sua filosofia... Não, Sócrates passou pela Terra. Porque Platão foi um discípulo de Sócrates e foi ele que escreveu a filosofia toda de Platão, do Sócrates. Não é do Sócrates, o nosso primeiro-ministro que foi. Sim. A filosofia socrática é a base da filosofia mesmo e da espiritualidade. Mas Sócrates, o filósofo Sócrates, existe. Portanto, por exemplo, a coisa da caverna, e existem várias coisas muito interessantes, mas esse livro, essa filosofia não foi escrita por ele. Ele apenas espalhava ao povo, foi como Jesus fez. Ele não escreveu nada a Sócrates. Como Jesus não escreveu, quem escreveram foram os outros. Então, o apóstolo, não é o apóstolo, os apóstolos de Jesus podiam muito bem ter criado situações, porque alguns deles temos a certeza que existiram, criar algumas situações que nem se fosse a própria vontade de Jesus. Assim como Platão construiu algumas filosofias que nem são aquilo que Sócrates lançou. Portanto, há aqui um mistério na nossa iniciação de mundo, como por exemplo da nossa vinda para o mundo. Nós estávamos cá, foi feito, como não foi, não é? É até interessante quando a Bíblia diz que Deus pegou no barro e fez o homem e depois da costela do homem fez a mulher. É tão interessante, tão interessante. Só que existe a reencarnação e nós somos homens e mulheres e homens. E a evolução espiritual vem sempre desde do reino mineral até ao reino humano e ao reino espiritual. É engraçado que a evolução faz assim, nunca se faz regressivamente. Pode haver uma paragem, engraçado, na evolução. Mas é assim que vem a evolução. Então, logo, vocês, quando pensam que há uma pessoa que pode fazer tudo e que não faz só porque não quer ou por capricho, vocês estão enganados. Quando vocês pensam
que há pessoas que não são capazes de fazer nada, vocês estão enganados. Vocês têm que, primeiro, conhecer-se, observarem-se, observar o que está ao vosso redor e observarem as pessoas. Depois de fazerem isto, fazem uma reflexão. Se ainda tiverem dúvidas, criam um grupo para discutirem o que cada um observou, o que cada um adquiriu, para então assim ser criada uma situação nova, uma situação que nos leve ao progresso moral, espiritual, material, físico mesmo, e todos os progressos que são feitos nos diversos reinos. Se houver alguma pergunta, vou responder. Acabo o meu tema hoje por aqui, porque acho que já disse o suficiente. Há alguma pergunta? Bem. Não bates se está a dizer assim, já se expressou. Claro que me dispersei, falei em tantas coisas. Vamos ver, meus amigos, porque é que eu... A Carla Moio diz, exato, porque assim os votos brancos, não valendo nada, somos obrigados a votar. Por isso não voto, pois a única forma que expressa, estamos fartos. Olha que eu não sei bem, mas aqueles que não votam... Por exemplo, eu não posso concordar com isto. Pronto, eu acho que aqueles que não votam é a mesma coisa que a gente pôr neutro naquela pergunta lá do coiso. Nem concordamos, nem discordamos, aceitamos aquilo que viermos. Exatamente. Aceitamos aquilo que viemos, portanto, isso é... Não está muita gente online, mas eu posso. Não está muita gente online hoje, porque eu me dispersei. Não vês que eu dispersei. Porque é que as pessoas esquecem-se que o poder está metido nisto tudo e o dom também está. É verdade, e não tem é verdade. perdão, não tem coisa. Apenas quis tocar em assuntos que dizem respeito a todas as pessoas que nos estão a ouvir e que nos vão ainda a ouvir. Diz Na verdade, se ninguém... Imagina que ninguém vota. Mas se Nem eu, votam nem uma tu. pessoa. Não, ninguém vota. Só votam os partidos. Porque eles têm interesses, não é? Pois é. Quem ganhava as eleições? É os partidos. O PS ou o PSD. Que são os maiores. mas- Não é? exato. Portanto, os militantes Iam são votar. tantos, portanto, eles votam neles próprios, já ganharam. Já ganharam. Portanto, Exato. quem tem a maior parte de votos é quem ganhava. Na verdade, e se vocês fizerem aquele texto, aquele teste que foi Que eu, enviado, que eu mandei pôr. que está, será que esses partidos estão a defender exatamente os vossos interesses? Essa é que é a grande pergunta. Exato. Será que as dificuldades que vocês passam atualmente não é por causa da escolha ou da falta de escolha que vocês não estão a agir para fazer alguma coisa? Porque uma coisa é certa, há pessoas que se mexem, porque assim, para ver qualquer tipo de mudança tem que ser na política, não há outra hipótese. Pois não. Não é revoluções, não é irmos todos para Lisboa, porque já aconteceu, estamos 1 milhão de pessoas em Lisboa E não fizeram nada. e não aconteceu nada. Nada, absolutamente nada. Então, se calhar, é hora de abrir os olhos e tentar, nem que seja escolher uma alternativa, para os outros começarem a perceber. Aliás, Que não tem o poder todo, por exemplo. basta ver que os grandes grupos financeiros Apoiam esses. apoiam quem? Apoiam quem? Apoiam os grandes partidos. Sim, ao PS Não é ou ao o quê? PSD. Sim. Os outros Ou o não CDS, apoiam. que é mais direita, que é Portanto, mais descapitalista. Mas os grandes mesmo, Sim, fortes, sim. apoiam o PS ou o PSD. Não, Exatamente. não vão apoiar mais ninguém. E eu agora até vou fazer aqui uma parte. É curioso que neste teste, em particular, não há um partido. E sequer vocês nem deram conta. Há um partido que vai estar, também no boletim de voto e não aparece lá. E eu às vezes pergunto, mas por que será? Porque a União Europeia não teve conhecimento. Eu fui saber isso, eu sei o que é que estás a falar e fiz. Quem é? Tu queres é que eu faça publicidade, isso não é válido. Não é publicidade, mas É o nosso cidadãos. Exatamente. Mas eu vou-te dizer porquê. Porque quando se fez o teste eles não existiam. O problema está aí, como há outros partidos que não lá estão. Pronto. Porque Já se... estava a pensar na teoria da conspiração. Não, foi mesmo por causa disso, porque depois eu fui ver nos outros e por acaso perguntei e a verdade é essa, é por isso que eles não estão. É Até curioso. podia ser que ao fazer o teste pudesse calhar neles, mas não estão. Sim.
Não É estão... curioso porque tem lá realmente um homem que eu realmente admiro, que é o Paulo Moraes. Sim, não tens a fazer a tua publicidade. Senão Não, tenho que não. chamar o meu homem. O meu homem, isso saiu muito mal agora. Tenho que chamar o meu homem, Jesus Cristo, para vir cá que é melhor do que o Paulo Moraes. E nem sabemos se ele existiu. Portanto, não vamos discutir. Portanto, na política, ninguém gosta de discutir de política comigo, mas nós não estamos aqui no sentido, tu tens razão no sentido daquilo que sabes, dos nossos cidadãos, que eu também tive curiosidade por causa de ti de ir ver, daquilo que eles defendem. E se eles forem honestos, não foram como o PSD ou como o PS e o CDS e o PCTP, MRPP, que lá aparece, que tu sabes muito bem, e outros tantos, tanto que o outro já não vai ser aquele que pertencia a um partido que foi ele que o formou, ou o PDR, ou o PNR, aquele advogado, o Laurinho... Marinho Pinto. O Marinho Pinto. Ele agora não vai ganhar, não vai ser eleito desta vez para... Sim, mas ele não criou porque o partido, ele foi pelo MPT Prontos. e criou o dele, o PDR. Prontos, exato. E ele agora não vai ganhar, segundo as estatísticas que dizem que não vai ganhar. Pronto. Isto é para vermos o quê? Quem vai ganhar já são os partidos dentro mesmo, que já existiam e mais coisas. Então as pessoas dizem que ele é pequeno, eu não vou votar nele, mas é errado. É muito errado. Pronto. Porque até as pessoas têm que... Mas eu tenho consciência, e é aqui a espiritualidade chama muitas vezes a atenção, que há uma grande falta de conhecimento a nível da economia e da política. E que na Terra esse problema somos nós a resolvermos. E o mais interessante é que as pessoas pensam, por haver um partido pequeno, lá está o poder. Quem tem o poder é o PS, o PSD, o CDS também tem, o Partido Comunista também tem um certo poder, e o Bloco de Esquerda conseguiu um certo poder nas últimas eleições, mas nós olhamos para os seus líderes e vimos que são sempre os mesmos. São sempre os mesmos deputados, as mesmas pessoas, as congregações, os congressos são sempre os mesmos. Se nós nos quisermos meter lá, por exemplo, imagina que eu agora chegava lá a qualquer um dos partidos, nenhum deles me aceitaria. É evidentemente que não. Mas é Pronto. curioso que se verificares, por exemplo, aqui na nossa vizinha Espanha, isso já não acontece. Pois não. E nós também vamos ter a tendência... Não, mas isso é uma questão de consciencialização das Exato, pessoas. exato. Cada vez que quando as pessoas começarem a abrir os olhos, um partido novo pode logo ganhar as eleições. Sim. Sem sombra de dúvida. Mas não me deixaste acabar, e desculpa lá. Eu não sei se desculpa. Então, mas vais desculpar, porque a maioria das pessoas que fala, mesmo a função pública, isso assim, a maior parte das pessoas não conhecem o programa de nenhum dos partidos na sua totalidade. Porque se conhecesse, eles não concordariam com muitas coisas. Porque eu dei-me ao trabalho de ler o programa de alguns partidos e não me passaria pela cabeça que eles defendiam aquilo. E são partidos com poder. Portanto, eu cheguei à conclusão é que a maior parte mesmo daqueles que estão ligados a esse partido não conhecem muito bem os estatutos e o que eles são obrigados a defender. Como também cheguei à conclusão que no futebol a maior parte das pessoas não conhece os estatutos do clube de futebol que defende. E isso é muito mau. Isso mostra uma iliteracia, uma ignorância e uma estupidez de toda a prova. Porque eu não posso ir defender uma coisa se não a conheço. É como defender a espiritualidade, como muita gente defende, sem conhecimento. Só pela psicologia popular. Pela cor? Também. Prontos. Os pretos são melhores do que os brancos. Cala, Toby. Eu sou o que estou a dizer. Eu nunca vi nenhum preto, portanto, nunca vi nenhum preto. Que Deus me perdoe. Hoje estou aqui com uma coisa. Mas estou a falar muito sério. Pronto. O que é que querias mais? Não tens ali nada. Já puseste aí. A Carla Moura diz assim: a política de votos tem esse objetivo. Termos de votar, ainda que não nos revirmos em nenhum. Eu não digo... é assim, eu não me revejo na totalidade num partido, mas tenho uma que, assim, que sempre se aproxima mais. E acho que é nesse que nós devemos votar. Senão, corremos o risco
de termos exatamente aquilo que não acreditamos mesmo. Ou seja, mais E que vale... não queremos. E que não queremos. Ou É seja, verdade. mais vale votar no menos mau do que aparecer um mau. Exato. Pronto. E esta é que é a grande... Credo, nós aqui até... Isto é que é a liberdade, já vistes? Partimos da espiritualidade. É porque as pessoas também se esquecem. A quantas pessoas estão a assistir? Nós estamos a falar nesta parte do poder. Sim, do poder, cuidado. E do dom. As pessoas esquecem-se que a própria espiritualidade... que alguns pessoas trazem mesmo o dom, trazem mesmo a missão de serem políticos. E depois respondem por elas. E estão-se a esquecer disto. E é por isso que lhe é proporcionado o poder. Porque há de se reparar que umas pessoas conseguem o poder mais facilmente que as outras. E há pessoas que nunca conseguem o poder. O poder em si próprio. Há empresários, por exemplo, que nunca conseguem ter poder. Porque só vão ser sufocados pelos impostos, vão ser sufocados pela falta de fundo de maneio, vão sendo sufocados por tudo, que esses empresários perdem, nunca conseguem atingir o poder. Quanto outros conseguem atingir o poder roubando este, roubando aquele, recebendo subsídios do estrangeiro e pondo esses subsídios a circular, como aquele homem lá de cima do norte, que era um as dos móveis, e até os ministros foram lá todos e fizeram festas assim, afinal ele 10 milhões gastou e tem inscrito como um bem dele nas finanças um palheiro, quanto a casa dele vale alguns 500 mil ou calhando 1 milhão de euros, que eu vi as fotografias e fiquei horrorizado. Mas as finanças não podem fazer nada porque lá é um palheiro e que não vale nada. Portanto, lá está, esse homem conseguiu adquirir um poder que depois desse poder, não é? Ele aproveitou só para ele próprio, roubando os outros. O que lhe vai acontecer? Ele não vai ficar sem as coisinhas dele porque tirou tudo o seu nome, como muitos outros fizeram. Mas vai-lhe acontecer amanhã, outro dia, a própria vida vai-lhe proporcionar um ato desagradável para ele perceber o mal que fez. E também vai proporcionar ele ir para a cadeia, não é? Provando-se que ele desviou o dinheiro que era próprio para investir e fazer coisas como ele, como se comprasse as máquinas novas e sendo as máquinas em segunda mão, que é um preço completamente diferente. É interessante se a gente começar a debruçar-se, até as pessoas que são espíritas, começarem-se a debruçar na realidade e olhar para a realidade e não serem tão fantasiosas, é interessante as coisas que se descobrem. Quer a nível da política, da economia, e não é preciso ser-se licenciado nessas coisas. Porque existe a psicologia popular que também tem um grande conhecimento. Não tem com os termos técnicos, mas tem. E esse conhecimento popular dá perfeitamente para as pessoas perceberem que estão a ser enganadas por pessoas que usam e abusam do poder. Usam e abusam de um dom que não tem. É bom um músico usar e abusar do seu dom de ser músico. Ou um ator, por exemplo. Nós temos atores que são uma sumidade e nunca frequentaram o conservatório. Como temos escritores, por exemplo, podemos nos lembrar, embora eu não goste da maneira como ele escreva, mas eu também escrevo assim, do nosso Prémio Nobel da Literatura, que só tinha o ensino técnico. Tinha o 7º ano. E não foi por isso que não escreveu os livros dele e que não se tornou um Prémio Nobel da Literatura a nível mundial. Mas as outras pessoas, cheias de inveja, e é aqui que a espiritualidade funciona muito. Eu não gosto dos livros dele, não gosto dele, não é? E depois ele era comunista, e depois mais não sei o quê, depois... Estás a perceber? Mas há uma mensagem ali naquele homem que ele deu. O que me interessa a mim é a mensagem. Mas ele pensava no comunismo de uma forma destruída. Quem é um pouco, e tem um pouco de sensibilidade, ao estudar a teoria marxista de Karl Marx, a filosofia de Karl Marx, vê perfeitamente, se tiver alguma inteligência, que aquilo é impraticável. Porque, menina, aí é que tu não sabes. Não tens de abrir o olho, é verdade que é impraticável. Sabes porquê? Porque quem está com o poder tem emoções.
não vai cumprir a filosofia como ela foi descrita. Ao ter as emoções, porque o Carlos Marx esquece-se foi das emoções, da ganância, do egoísmo, do tal poder destrutivo, ele esqueceu-se disso. A teoria está bem, mas para pôr em prática é impraticável por causa da personalidade de cada pessoa. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Rússia, quando Lenin põe isso em prática, ele tinha uma própria personalidade. Verdade! Não tens essas coisas que é verdade. E nós sabemos que que a teoria comunista, seja onde for posta, não funciona. Mas não funciona porquê? Por causa da teoria em si ou por causa das pessoas? Isso é por causa das pessoas. É o que eu te estou a dizer. O filósofo esqueceu-se das pessoas. Saber, diz-me um partido comunista no mundo. Olha, sei. Um país comunista, diz-me. Não há. Nunca houve o comunismo no mundo. Pronto. Então, mas é o que eu te estou a dizer. Não há porque o filósofo, o Carlos Marx, esqueceu-se das emoções, da personalidade, da identidade do O indivíduo. problema não está no comunismo. O problema está nos ditadores. Exato, nas pessoas que põem em prática. É impraticável porque as pessoas não têm bom senso. Não, se Hã? fosse- Mas não precisam de ser. Não, aquilo que eu acabei de dizer neste direto, refere-se nisso. É a tal coisa de darem o poder àquela pessoa e endeusá-la quando essa pessoa está a lixar todo o mundo. Que foi a maior vergonha, por exemplo, foi Stalin, e só se descobriu das coisas de Stalin depois dele morrer. E alguns anos depois dele morrer, não foi de logo. E Stalin foi pior do que o Hitler, por exemplo. Tanto que ele estava lá embalsamado, não sei aonde, nunca cheguei a ver, caramba, gostava de ver o homem. E já o desembalsamaram, tiraram lá do sítio e foram lá, não é? Mas Stalin foi uma pessoa gananciosa, cínica. O Stalin dava-se ao luxo de mandar espiar os amigos dele através de outros amigos, depois matava uns matavam os outros e depois ele matava os outros. Ficou sozinho. Ficou sozinho, mas ficou até ao fim do poder, nunca te esqueças. Portanto, mais alguma pergunta aí? Ora, está aqui uma senhora a dizer que tem jeito para muitas coisas, mas não sei o meu dom verdadeiro, diz a Fátima Marques. Olha, há um dom que todos têm e que é verdadeiro. É o dom de ser mãe ou de ser filho. É preciso dom para ser pai e para ser mãe. Quem não tiver o dom de ser mãe ou pai, será sempre um mau pai e uma má mãe. É preciso ter-se como missão ser-se filho, pai e mãe. Porque quem não tiver isso como missão, será sempre um mau filho, um mau pai, uma má mãe. Portanto, começamos a usar os nossos dons, que os temos, os possuímos, na sociedade, no seio da nossa família. A partir do momento em que começamos a usar os dons e a nossa missão no seio da nossa família, já estamos a fazer um trabalho para a sociedade enormíssimo. E depois existem outras formas de desenvolvermos o nosso dom. Por exemplo, ser-se caridoso tem que ser um dom mesmo. Porque senão a pessoa vai praticar a caridade só por compadrio, por exemplo. Só para quem quer. Porque os outros dizem, aquele não precisa nada, não se ajuda àquele, vamos para aquele. Por exemplo, como é que tu justificas que no Politécnico de Leiria haja uma turma de chineses em que se gasta 30 mil euros por mês para manter essa turma? De chineses. Então agora pergunto-te a ti, os chineses têm essa precisão? Não! Eles têm lá as melhores universidades, algumas das melhores universidades. O que é que o Politécnico tinha que fazer? Agarrar, por exemplo, naqueles que a mim me dói muito, parece que eu já vivi naquele, como é que se chama aqueles que eles até são 16 milhões de órfãos? O Quénia, não é? O Quénia. Agarrar numa turma do Quénia e pôr-a cá. Numa turma africana e pô-la cá. Formar essas pessoas para elas voltarem para a África ou para o Quénia para ajudarem essas populações. Não era muito melhor? Agora, por cá, um país... Isso tem a ver com os tratados económicos que existem. Exato, mas os tratados económicos podemos fazê-los com todos. Sim, mas a China é uma A China é chinês. Pronto.
Mas tem muito poder, e enquanto a Quénia... Tem o poder porque tu lhe dás. Repara uma coisa, olha o que a América fez agora. Basta ver o que é que tu tens aí no... Eu não tenho nada chinês. Tudo é português. Espera, tudo. Esses óculos que tens aí... Não, são os chineses. O plástico veio de Made in China. Vai dar made in China, não. Olha, aquilo vê-se logo que vem. Mas eu não sou contra os chineses. Eles desenrascam-se. É como o povo português. Cada um quer se desenrascar à sua maneira. Dá para perceber? Não sou contra os chineses. Eu sou contra as prioridades que existem. Então, mas os chineses não servem para os Estados Unidos da América fazerem experiências com os medicamentos que nós vamos tomar para eles não nos fazerem tão mal. Mas os africanos já servem. Não. Olha. Sim. Sei Meu caro amigo. Não sei se sabes, mas aqui em Portugal há alunos universitários, que recebem 400 euros por mês para fazerem testes com medicamentos. E isto aqui em Portugal. Mas isso é diferente. Não é nessa coisa. Em França também há isso assim. Não é nessa que eu estou a falar. Na América ainda é pior. Pagam mesmo para eles darem sangue para o plasma. Isso assim. Eu sei essas coisas todas. Eu estou a dizer é que a maior parte da medicação vai para a África e eles fazem experiência com eles por serem mais frágeis e terem menos conhecimento. O que eu acho isso ridículo. Por exemplo, se nós falarmos na venda de órgãos, a nível espiritual ainda ninguém perguntou qual. Olha, até o sofá abanou. Até o sofá abanou quando eu te digo. Então, ninguém que é espírita, espiritualista e teólogo, pensou o que é que a espiritualidade, a grande criação, diz a respeito disso. Porque nós somos imortais, meu caro amigo. Se nós fôssemos imortais no corpo, havia uma justificação. Já viste o que é que na China eles vendem os órgãos à América? Eles têm prisioneiros. Mantêm os prisioneiros deles saudáveis. Têm prisioneiros mesmo. Isto é verdade o que eu estou a dizer. Na China. Então, um americano precisa de um coração. Dá $10.000 ou $20.000 e eles sabem quem está na prisão que é compatível e saudável com esse americano e matam, fuzilam mesmo, esse chinês para tirar o coração para dar a esse americano. Isto é uma realidade, é um facto. Estás a ver porque é que os acordos comerciais são importantes? Muito importantes. Olha, China, prende aí os que tu não gostas e os que te obedecem, diz que são terroristas e tudo assim, para depois os matares quando nós precisamos dos corações, dos fígados e dos rins deles. Ora, faz isso, China. Isto é um acordo económico giro. Agora, não é giro. É muitas vezes os chineses, como não têm, matarem pessoas de outros países e raptarem-nas e roubarem, como aconteceu muitas vezes em Inglaterra, nos anos anteriores, não sei se hoje acontece, mas aconteceu muito, e roubarem órgãos, principalmente rins, isso assim, e chegarem a matar crianças para que outras crianças de pessoas ricas da Europa vivessem. Foi o caso dos transplantes cardíacos, que muitos deles foram crianças que foram mortas em países mais pobres, que eram compatíveis com crianças que estavam no Luxemburgo, na Bélgica, nesses países, assim, e vinham os órgãos. Quer dizer, matas uma criança num sítio para dar vida a outra criança. Portanto, nós tínhamos muito que fazer, como seres espirituais que somos, temos muito que fazer. O nosso tempo é curto, porque nós, ao virmos neste corpo, com este nome, nós perdemos muito conhecimento, que está como que no arquivo. E nós só vamos ter acesso dele depois de sairmos daqui. Muitos de nós temos a faculdade, temos acesso a esse arquivo. E é isso que as pessoas chamam a dom. Mas isso é um acesso que foi adquirido ao longo das reencarnações, estás a perceber? E isso é o que as pessoas chamam de dom. Isso não é dom. Isso foi trabalho feito, foi conquistas feitas, foram coisas... Quer dizer que aquela pessoa está no patamar F e a outra está no patamar B. É simplesmente isso. O do patamar F pode vir ao B, mas o do B nunca pode ir ao F. Tem que passar depois A, B, passou por o A, foi para o B,
C, D, E, F. Vê lá os patamares que têm a andar. Quanto do F, vem para aí abaixo. Eu adorava aqui estar a noite toda a conversar contigo. É extraordinário, porque, pronto, isto é o êxtase intelectual. Pronto. Mas não, ficamos por aqui. Pronto, as respostas eu depois vou ver e as respostas que não demos, nós vamos dar, não há assim mais nenhuma importante. Gostei de estar aqui hoje com vocês, agradeço-vos a vossa companhia, agradeço o facto de ser minha convicção de ter sido útil para alguns de vocês e agradeço à espiritualidade e agradeço a estes técnicos e agradeço sobretudo à Terra, ao meu corpo, à minha inteligência, agradeço à minha essência e agradeço ao planeta Terra e agradeço até à minha própria casa e aos livros que muitas vezes me são ofertados, já que não os posso comprar, que às vezes eu abro a calha para retificar se aquilo que eu recebo é fonte pura ou não, porque assim é melhor. Agradeço aos discos, que eu gosto muito de música e gosto muito de cinema, agradeço aos DVDs, porque eu não gosto de ir ao cinema. Agradeço o meu flar. O teu flar que nunca veio. Também disseste, né? Querias com os 3 ovos, não existia mais. Pronto. E agora, para todos vocês, um abraço muito forte também do universo. E lembrem-se sempre, vos amo do fundo da minha essência, que é mais de coração. Até para a semana.